Depois do bom resultado em Feira de Santana no último sábado, quando venceu o homônimo Bahia de Feira por 2-0, o elenco do Esporte Clube Bahia teve uma folga no domingo e hoje pela manhã se apresentou, claro, o foco total Barcelona de Ilhéus nesta quarta-feira às 19h15 na Arena Fonte Nova. E mais uma vez, tendo aí uma previsão de um bom público para esse compromisso. A novidade de hoje no treinamento do Esporte Clube Bahia foi o retorno do meia Tassiano, atleta que não atuou nos primeiros 2 jogos do tricolor com o time principal contra Jacobina e Bahia de Feira em função de um incômodo muscular. O jogador treinou normalmente esta manhã no CT Evaristo Macedo e tudo indica que ele está, sim, dentre aqueles relacionados para o jogo contra a equipe de Ilhéus na quarta-feira na Arena Fonte Nova. Se Tassiano retorna, ou provavelmente retornará na quarta-feira contra a equipe do Barcelona de Ilhéus, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano edição 2024, Rezende está fora. O jogador já fez o exame, sim, sobre o problema no ligamento do joelho, mas não é tão grave como se pensava, ou como foi alardeado e nós divulgamos. Aliás, parece que o técnico Rogério Ceni é quem estava com realmente a razão, quando ele amenizou a situação sobre exatamente o jogador Rezende. O atleta, inicialmente, uma previsão que foi feita de 3 meses, desceu para 2 meses e agora algumas semanas. O jogador pode retornar daqui a 3 semanas no máximo ou na estreia do clube na Copa do Brasil, edição 2024. O Bahia fará, a partir desta quarta-feira na Arena Fonte Nova, 3 jogos consecutivos como mandante. Jogo desta quarta-feira, 19h15, diante da equipe do Barcelona de Ilhéus. Depois tem no domingo a estreia da Copa do Nordeste contra a equipe do Esporte Clube do Recife às 16 horas. E na outra quarta-feira, a quarta-feira antecedente ao Carnaval, o tricolor enfrenta, pelo Campeonato Baiano, a equipe do Itabuna. Serão 3 jogos consecutivos dentro de casa. O Bahia só joga fora no domingo, não, no sábado de Carnaval. Exatamente dia 10, lá em Teresina, contra o River do Piauí, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, edição 2024. O Bahia tornou esta manhã as atividades pós aquele jogo do sábado em que venceu o homônimo Bahia de Feira lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana por 2-0. Teve o domingo de folga e hoje iniciou todo digamos assim, uma maratona de trabalhos para o jogo não só do Barcelona de Ilhéus, meio de semana, mas também no domingo o compromisso contra a equipe do Esporte Clube do Recife pela Copa do Nordeste, a estreia do tricolor na Arena Fonte Nova. Claro que o primeiro jogo é o Barcelona e a preparação foi feita no dia de hoje e amanhã também será feita em cima dessa partida, isso não se tem dúvida. O de praxe aconteceu, o grupo se reapresentou, um trabalho na academia, os jogadores seguiram para o campo e fizeram uma atividade em área reduzida. Na sequência, alguns jogadores fizeram um novo trabalho físico em campo. O Tassiano e o Matheus Teixeira participaram da atividade. Marcos Vitor e Léo Cittadini, eles efetuaram uma atividade física no campo. E o jogador Rezende, ele fez um tratamento. O jogador que inicialmente se falou, porque foi a notícia que não só eu, mas outros setoristas do Esporte Clube Bahia colheram
do próprio atleta, que preocupava bastante o problema no joelho. E o técnico Rogério Ceni, no momento da coletiva, amenizou. E aí ninguém entendeu. E tudo indica que o Rogério Ceni tinha realmente razão, porque o exame deu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e, a princípio, é um estiramento leve. O atleta fica aí por um período de recuperação, mas não vai demorar como chegou a se falar. Quer dizer, não acho nem que seja tanta demora, 3 meses. Porque a gente sabe aí que tem jogadores que sofrem esse tipo de coisa, de contusão, de lesão, e às vezes pegam aí a metade da temporada. Mas, inicialmente, se suspeitava de 3 meses, depois, hoje, no início da manhã, quando foram iniciados os trabalhos lá no CT Evaristo Macedo, se comentou em 2 meses e agora algumas semanas. Pelo menos a previsão que se tem aí é que esse atleta possa recuperar e estar em campo no jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste ou, pela Copa do Brasil, entre 21 e 28 do próximo mês. É bom lembrar que fevereiro começa esta semana e é um mês curto, né? São 28 dias. Então, para o torcedor do Esporte Clube Bahia, pelo menos uma situação amenizada, digamos assim, no que diz respeito a essa situação do jogador Rezende. Rezende de fora, de aí 3 a 4 jogos do Tricolor, porque temos uma profusão de jogos entre a Copa do Nordeste e também o Campeonato Baiano e a própria Copa do Brasil. E, de repente, por outro lado, você tem a volta do Tassiano, que treinou normalmente com todo o grupo. E a previsão é que ele realmente entre em campo contra a equipe do Barcelona de Ilhéus nesta quarta-feira, às 19 horas e 15 minutos, na Arena Fonte Nova. Tassiano que participou de toda a pré-temporada lá na Inglaterra e na estreia, às vésperas da estreia do time principal, naquele jogo da semana passada contra a Jacobina, na Arena Fonte Nova, o atleta sofreu um incômodo muscular e ficou de fora desses 2 últimos jogos do Tricolor contra o próprio Jacobina e o Bahia de Feira no último sábado. 2 novos contratados treinaram, mas esses 2 jogadores, eu tenho quase que certeza que eles não terão ainda condições de jogo contra o Barcelona. É o Vitor Cuesta, foi pro 4º treinamento, salvo engano, e o outro é o Santiago Arias, que é a 5ª contratação do Tricolor, o colombiano, aliás, 2 estrangeiros, né? O Vitor Cuesta, argentino, mas aqui no futebol brasileiro radicado há mais de 5 anos, que jogou no Internacional e estava no Botafogo do Rio de Janeiro, e o outro é o Santiago Arias, que estreia no futebol brasileiro, vindo para o Esporte Clube Bahia, lateral direito de qualidade, mas que a gente já falou tem um histórico de lesões, mas pelo menos o ano passado não aconteceu no Cincinnati. Ele jogou 32 partidas com 2 gols e 3 assistências. Esses atletas treinam normalmente já, com todo o grupo, mas é o que eu disse, acho difícil esses 2 atletas estarem relacionados para o jogo contra o Barcelona. Acho que Vitor Cuesta poderá ir para o jogo contra a equipe do Esporte Clube do Recife no próximo domingo. Mas o Sebastião Arias é o 2º treinamento que ele faz, porque ele chegou no final de semana, participou só de um treinamento, e hoje, aliás, foi o primeiro treinamento, né? O primeiro treinamento, que ele chegou no sábado, e não, o sábado foi dia de jogo, o domingo foi folga, ele participou exatamente do primeiro treinamento no dia de hoje. Só terá mais um treinamento até o jogo contra o Barcelona, e mais 3 contra o jogo contra a equipe do Esporte Clube do Recife. A propósito, a programação hoje foi às 10 horas da manhã, amanhã idem. Na quarta-feira tem um jogo, às 19h15,
Na quinta-feira será folga, sexta e sábado também às 10 da manhã. Bahia mudando aí o turno. A semana passada, a primeira semana pós a chegada da pré-temporada na Inglaterra, todos os treinamentos foram realizados à tarde e agora a mudança feita pelo técnico do Bahia, o Rogério Ceni. Portanto, tá aí, todos os treinamentos serão realizados durante a manhã para esses dois jogos, contra o Barcelona quarta-feira e contra o Sport Clube do Recife no domingo. Para finalizarmos essa primeira participação, dizer o seguinte: amanhã às 15 horas temos o sorteio da Copa do Brasil e são 10 times. Desses 10 aí, o Bahia vai enfrentar o Bahia que está no pote A, que é considerado o principal, e enfrenta equipes do pote E. Pode dar Asa de Alagoas, Souza da Paraíba, Real Noroeste do Espírito Santo, Fluminense do Piauí, União do Mato Grosso, Águia de Marabá do Pará, Motoclube do Maranhão, Cianorte Maringá do Paraná, ou Marcílio Dias de Santa Catarina. Então tá aí as possibilidades do Sport Clube Bahia de enfrentamento na primeira fase da Copa do Brasil. Todo mundo sabe que é apenas um jogo único.